Outra distribuição de carga interessante é o plano infinito. O que seria o plano infinito? O plano infinito basicamente seria qualquer distribuição de carga onde a gente não visse as bordas. Então, se eu estivesse muito perto da distribuição de carga, não veria as bordas, ele poderia dizer que ele é um plano infinito. Assim como a Terra, com pessoas que estão na Terra, a gente não vê a curvatura da Terra. Por quê? Porque na nossa escala, ou no nosso ponto de vista, nós não vemos de fato a borda da Terra. A melhor maneira de você encontrar o campo de um plano infinito, se você não define a priori que ele é um campo infinito, é a partir do disco. Por quê? Porque ao redor do centro do disco, que seria o eixo que passa no centro do disco, nós temos uma simetria circular. Então, para esse eixo, todas as direções são iguais. Pelo menos todas as direções perpendiculares a Z. Definindo aqui os vetores posição, eu optei por descrever as posições, ou no caso a posição do elemento de carga em coordenadas polares, enquanto que eu descrevi a posição onde eu quero calcular o campo, que é ao longo do eixo Z, em coordenadas cartesianas. Ou, melhor dizendo, eu optei por usar as coordenadas cilíndricas, que seria basicamente isso aqui. Então, como agora eu tenho uma distribuição de carga contínua, eu tenho que tratar do elemento de campo gerado por um elemento de carga. No caso, eu vou ter aqui o meu elemento de carga, substituindo as posições que eu já tinha, eu vou obter essa expressão. No caso do que a gente vai trabalhar nesse módulo, ou nessa unidade, nós iremos sempre tratar de distribuições de cargas homogêneas e isotrópicas. No caso, é uma distribuição de carga homogênea. Então, a densidade de carga, no caso superficial, ela é constante. Então, ela não vai ser um membro atuante da nossa integração. Então, eu vou ter esse elemento de... Tá aqui, o R ao quadrado, o E vai ter um R, dr, dθ, dr, que é o elemento de área. Como aqui é um vetor, eu separei por componentes. Então, a dx é R cosseno de θ. Com o elemento de área, fica R ao quadrado. No caso da componente y, a mesma coisa, só que o cosseno passa a ser um seno. E na componente z, como a gente não tem elementos senos, só temos o d, fica d sem o r ao quadrado, dθ dr. Como o módulo do vetor é o mesmo aqui, em cada componente também vai ser o mesmo, porque ele está multiplicando esses vetores. Quando eu faço a integração, nesse caso, eu integro de 0 a 2π, que é uma volta completa, e de 0 a r, que é o raio do disco. A integral no cosseno de θ dθ e no seno de θ dθ, nesses limites é sempre zero. Então, a componente x e y se cancelam. A componente z, por outro lado, gera um valor, no caso, gera esse campo. Então, para aquela distribuição de carga, no caso, para aquela para aquela origem que está no centro do disco e ao longo da direção z, nós só temos componente na direção z, no caso, componente de campo elétrico. Agora que a gente tem qual seria o campo elétrico gerado pelo disco naquelas condições, a gente vai analisar alguns casos particulares. Então, primeiro caso particular, essa aqui seria a forma vetorial do campo elétrico.
no caso, ao longo do eixo que passa através do disco. Uma coisa interessante de se notar é, se eu estou acima do plano XY, no caso, prazer positivo, esse elemento de cochetes gera um valor positivo. Só que quando eu estou quando eu estou abaixo do plano XY, o que acontece é que esse cochete gera um valor negativo. E por isso a linha de campo está no sentido contrário. Quando nós analisamos que isso aqui seria uma carga positiva, faz sentido, porque as linhas de campo sempre saem da distribuição de carga se a distribuição de carga é positiva. Tudo bem. Agora, o que aconteceria se eu tivesse uma distância d, no caso, uma altura em relação ao meu ponto de cálculo, tão grande que eu não visse as bordas? Eu teria um plano infinito. Então, esse plano infinito teria esse campo, no caso, densidade de carga sobre duas vezes permissividade do vácuo. Nesse caso, acima do plano infinito seria positivo, e como a gente discutiu na questão do disco, abaixo do plano infinito seria negativo. Então, no plano infinito, se for todos uma mesma distribuição de carga, elas vão estar em sentidos opostos, de modo que respeitem a nossa definição de linhas de campo.